Olá amigos, mais um vídeo para a playlist do qual foi o melhor amplificador de potência clássico nacional. Hoje eu estou aqui com esses desenhos aqui e eu vou comentar sobre a eficiência das proteções por fusíveis que eles têm, tá? Então vai ser esse item aqui, né? Esse vídeo aqui vai ter então o conteúdo dos 4 powers, tá? Para não fazer um vídeo para cada um, né? Então eu resolvi fazer esse quadro aqui, né, com o desenho dos 4 powers. Então, meu primeiro quadro aqui é referente ao gradiente Model A1, tá? Então, o Model A1, assim como todos os outros, né, são configurações dual mono, né? Então, são dois transformadores independentes, né? Todos esses powers aqui são dessa configuração. Então, o Model A1, né, resolveu aqui adotar essa configuração de fusíveis, tá? Essa configuração de fusíveis é usada em muitos dos amplificadores que existem, tá? Então, na verdade, essas configurações todas de fusíveis aqui são usadas na maioria dos amplificadores, tá? Então, tem diferenças, mas essa configuração mais ou menos é usada na maioria. Eu vou comentar então aqui cada um deles, né? Começando aqui com o Model A1. Aqui na entrada, no primário dos transformadores, né, aqui tem o TR1 e aqui o TR2, a Gradiente resolveu colocar um fusível só para os dois transformadores, né? Então, esse fusível aqui, ele tem a corrente que é referente ao dobro da corrente de cada um dos transformadores. Logo, então, se por acaso essa ponte retificadora aqui danificar, né, entrar em curto, o transformador que deveria tipo, ter um fusível aqui de 5 amperes para queimar facilmente, né, para que essa ponte, para interromper esse curto-circuito, né, no secundário, ele vai ter que fazer uma força, digamos, com 10 amperes, tá, para poder queimar esse fusível que está lá. Então, quer dizer, o transformador está com um fusível, digamos, superdimensionado para ele, tá? O fusível digamos, se os dois transformadores receberem um curso simultaneamente, né, o fusível vai queimar facilmente, porque cada transformador vai gerar uma corrente de 5 amperes, né, e vai queimar esse fusível aqui facilmente. Mas se por acaso uma ponte retificadora só entrar em curto, cada transformador vai ter que fazer um grande esforço para poder queimar o fusível, né, e interromper essa situação de curto-circuito, tá? Então, por isso que a gente via muitos transformadores aí do A1 queimados, né? Então, a ponte que eles usavam era meio fraca, né? Então ela entrava em curto e muitas vezes aqui, né, o usuário às vezes acabava colocando um fusível de 20 amperes, né? Então entrava em curto a ponte e o transformador acabava entrando em curto também, né, por causa do fusível que o usuário muitas vezes trocava aqui, né, e colocava um de 20 amperes, queimava com facilidade esse transformador, né? Então essa técnica aqui do fusível, um fusível para dois transformadores, tá, é ineficiente, tá? Teria que ter dois fusíveis, um para cada transformador, né? Então teria que ter o outro fusível aqui, por exemplo, né? Isso aqui deveria ser ligado aqui, né? E aqui deveria ter outro fusível, então aí teria um fusível para cada transformador. Essa seria então uma boa prática, né? Usar fusíveis independentes para cada transformador de entrada, tá? Não foi empregada uma boa técnica aqui nesses primários aqui, tá? Seguindo aqui a análise, tá? A gente vê que o secundário do transformador, tá? Ele vai direto na ponte retificadora, né? E a saída dessa ponte retificadora, né? Esse bloco aqui eu simbolizei como a CDC, no caso, né? É o bloco retificador, então é a ponte retificadora e mais os capacitores, né? E depois da saída desse bloco, né, que é aquela placa da fonte do gradiente A1,
No caso, lá naquela placa já tem 2 fusíveis na saída desses capacitores aqui da fonte de tensão, né? Então, a gente agora vai analisar se isso aqui também foi uma boa prática ou não foi uma boa prática, tá? Bom, vou pegar outra folha aqui para auxiliar. Quando a gente tem lá um capacitor, né? Então, por exemplo, aqui tem 50 volts, né? Isso aqui vem da retificação lá, né? Vou simbolizar com um diodo. Então, nesse ponto aqui a gente tem no caso, o ponto de menor ripple no circuito, tá? Aqui está o menor ripple. Entre os terminais do capacitor está o menor ripple do circuito, tá? Conforme esse fio aqui vai aumentando, né? Ele vai indo lá longe, né? Então, ele vai lá no coletor do transistor, né, de saída, tá? Então, quem consome a corrente da fonte é o transistor de saída, tá? Então, numa situação que o amplificador não está se esforçando, ele não está, digamos, está com 5% da potência, né? Esse consumo não causa nesse condutor, nesse fio aqui, muito ripple, tá? Mas se a gente está com esse transistor de saída lá a 90% da potência, né? Então, esses picos de consumo de corrente que vão ter aqui nesse transistor, tá? Eles vão induzir aqui, né, modular essa tensão da fonte, tá? Então daqui vai sair um ripple bem pequenininho, né? E ao longo desse condutor, esse ripple vai aumentando, tá? Então, quanto mais longe esse fio aqui for, mais esse ripple aqui vai aumentando, tá? Porém, se a gente colocar aqui no meio desse circuito aqui, ó, interromper esse fio aqui, tá? Isso aqui é um fusível, tá? F, tá? Fio. Se a gente colocar um fusível aqui no meio, o fusível é um elemento resistivo, né? E o porta-fusível, onde toca aqui nos cantinhos, né? Ele também não apresenta o contato perfeito, né? Então a gente vai ter aqueles contatos de pressão aqui apertando o fusível, né? E não são contatos perfeitos, são contatos que aquecem, né? Pela pequena área de contato, né? A gente acha que aquele metal toca em todo o cilindro do fusível, mas não, ele toca só em 2 pontos, provavelmente de cada lado, tá? Então vai ter aquecimento aqui na tampa do fusível, né? E vai ter aquecimento aqui no fiozinho, né? Que passa aqui dentro. Por exemplo, fusível de 5 amperes, tá? Então quando a gente coloca um fusível aqui no meio, a gente está colocando aqui uma resistência em série com a nossa fonte, tá? Então o que vai acontecer aqui? O ripple que chega no transistor, no caso que o transistor causa, vai ser maior depois do fusível, tá? Então vai se somar a resistência do fio, né, até o fusível, a resistência dos contatos, a resistência do fiozinho, e isso tudo vai se somar, né, com a resistência do fio depois do fusível, né, e isso vai deixar com que o transistor, né, de saída, isso aqui é o transistor de saída, module essa tensão com mais força, digamos assim, porque eu estou colocando um elemento resistivo aqui no meio. Então, a gente pensa que vou colocar 80.000 microfarads, tá? Uma capacitância bem alta, né? Um cuidado que a pessoa teve com a capacitância, né? Colocou bastante, só que aí coloca um fusível no meio que justamente esse fusível vai anular essa capacitância, tá? Então, o eficaz aqui depois do fusível, por exemplo, vai ser de 20.000, porque se colocou um ECR, uma resistência no caminho, tá? Então é como se esse capacitor aqui tivesse uma ECR com essa resistência aqui, tá? Mais essa aqui das tampinhas, tá? Mais essa aqui do fio. Então toda a soma dessas resistências aí vão ser como se fosse o ECR desse capacitor aqui, tá? Então esse capacitor aqui tinha um ECR de 0,01, vai ficar aqui um 0,01, tá? Vai perder, digamos, aqui em resistência, em ohms.
Então eu tiro a eficiência desse capacitor aqui colocando um porta-fusível e um fusível no meio do caminho, tá? Então, a partir daí, essa fiação toda, essa resistência toda admite, né, essa variação de tensão aqui que o transistor vai causar, porque o transistor ele puxa a corrente daqui desse fio, tá? Então quando ele puxa a corrente, a tensão baixa, né? Então quando ele alivia a corrente, a tensão sobe. Então no momento que puxa a corrente, a tensão baixa. No momento que alivia a corrente, a tensão sobe. Então vai ter um ripple aqui no transistor, tá? No coletor do transistor. Isso não passa aqui para baixo, tá? Mas é uma boa prática evitar que chegue todo esse ripple aqui no coletor do transistor. Isso aqui só passa aqui para baixo quando a gente está saturando o amplificador, tá? Então, com essa explicação aqui, tá? A gente chega à conclusão aqui que não foi uma boa prática a Gradiente ter colocado o fusível aqui depois da ponte, tá? Então, esses fusíveis aqui deveriam estar aqui, ó, antes da ponte retificadora, tá? Por quê? Uma, porque se ela entrar em curto, esses fusíveis aqui queimam, tá? E aí essa condição de ter um fusível só para os dois transformadores já não fica tão dramática, digamos assim, tá? Porque vai ter um fusível para cada lado do AC do transformador no secundário, tá? Então aqui deveria estar os fusíveis, tá? E aqui só existe frequência de 60 Hz, tá? Nesse lugar aqui. Aqui os fusíveis sofrem, digamos, o ripple síncrono, tá? Um ripple que é além dos 60 Hz, dos 120 Hz que tem desse lado de cá, vai ter um ripple que é equivalente ao áudio, tá? Então essa modulação aqui vai ser equivalente ao áudio, tá? E equivalente um pouco aos 120 Hz da fonte, tá? Então, colocando os fusíveis desse lado de cá, a gente não tem aqui o ripple síncrono, né? E a gente tem todo o aproveitamento do SR dos capacitores, né? Até aqui o amplificador, até a placa do amplificador onde estão os transistores de saída, tá? Então a gente não adicionou SR aqui no meio, tá? Então se a gente cuidar dessa fiação aqui, a gente vai chegar aqui nesse ponto, né, onde chega a alimentação, com uma SR, digamos, praticamente igual dos capacitores que tem aqui dentro, tá? Desse bloco aqui, tá? Então eu não vou adicionar ECR no caminho, tá? Então, outro lugar onde a Gradiente não usou, digamos, os fusíveis com otimização, tá? Então, praticamente aqui, ó, a Gradiente usou 5 fusíveis, mas, digamos, não tão em lugares otimizados, tá? Isso não quer dizer que o som vai ficar muito melhor se a gente passar os fusíveis para cá, tá? Não quer dizer que a gente vai ter ganhos audíveis, né, no amplificador, mas são boas práticas que a gente emprega, né, que a gente vai ter certeza que vai chegar menos ripple aqui na alimentação dos amplificadores, né, e no coletor dos transistores de saída, tá? Então esse ripple síncrono pode até de repente instabilizar o amplificador em alguns casos, tá? Se ele for muito grande, né? Então, de todos os fusíveis que a Gradiente usou, nenhum, digamos, que foi bem otimizado, tá? Então vamos passar aqui para análise do Cygnus PA1800D, tá? A gente nem precisa falar muito, né? Porque a configuração dos fusíveis do PA1800D é exatamente igual à configuração dos fusíveis do Gradiente A1. Então, errado, 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 né? O fusível deveria estar aqui, 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 e um fusível deveria estar aqui, tá? Essa é a configuração mais otimizada para os fusíveis do PA1800D. Né? Novamente, passar esses fusíveis daqui para cá não vai trazer diferenças perceptíveis assim, no áudio nem nada, né? Mas são maneiras de evitar que aqui, né, nesse ponto, chegue um ripple assim, né? A gente fazendo isso a gente vai chegar com um ripple menor, tá? Eu já tenho isso em outros vídeos, tá? Deem uma olhada lá que vão ver isso na prática, tá?
Bom, analisar então aqui os fusíveis do gradiente HA2, tá? O gradiente H2 usa 6 fusíveis, tá? A gente já vê aqui, ó, que no primário a gradiente acertou, tá? Colocou um fusível para cada transformador, então aqui certo, né? Ótima técnica aqui, foi empregada uma boa prática, né? Então, caso essa ponte aqui entrar em curto, vai queimar esse fusível. Caso essa ponte aqui entrar em curto, né, isso vai queimar esse fusível. E o transformador só vai fazer o esforço, né, do fusível com a corrente adequada, tá? 5 amperes, por exemplo, né? Então, aqui a gradiente já deu um acerto, tá? Vamos analisar aqui no secundário. Bom, no secundário é o mesmo caso que eu expliquei do Model A1, né, e do Cygnus PA1800D, né? Quando a gente coloca um fusível entre o capacitor da fonte e aonde vai ser consumida a energia, a gente permite que o transistor de saída cause um drop de tensão, né, nessa linha aqui de alimentação, nesse trilho, né, de alimentação. Né? Lá no capacitor vai ter bem pouquinho ripple, tá? Porque aqui a SR dele é baixa, né? Então é bem baixinha, digamos 0,01 ohm, né? Então ele não deixa que tenha o ripple, né? Porém, quanto mais longe for a ligação, os fios, né, os trilhos que levam a tensão, né, a corrente até onde é consumida a corrente, né, mais ripple esse circuito aqui vai admitir, né? Então, é a mesma coisa aqui, tá? A gradiente aqui, então, errou, 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 errou. Esses fusíveis vão estar aqui, ó. Com isso eu garanto que eu vou ter o menor ripple possível aqui, porque aqui é um lugar onde se cria ripple. Se chega no fusível um ripple assim, né, depois dele a gente vai ter um ripple assim, tá? Já constatei isso aqui, né, em outros vídeos mostrando no osciloscópio, né, essa diferença. O fusível ele é um resistor, tá? Então ele vai adicionar um ECR a mais na capacitância da fonte. Então aqui ok, né? Então a gradiente acertou aqui, né, em 2 pontos, quer dizer, num ponto, né, no primário. Vamos dar uma olhadinha então na fonte do Polivox PM5000. Bom, o Polivox usou somente 3 fusíveis, tá? Eles colocaram aqui no primário um fusível só, né? Então errado, né? Deveria ter um para cada transformador, deveria ter um fusível aqui, isso aqui deveria ser ligado aqui, né? Então, uma situação que não foi bem empregado o fusível de entrada, né? Vamos dar uma analisada aqui no secundário da fonte do PM5000. Bom, eles não colocaram fusível aqui, então isso é um acerto, tá? Porque não colocando esse fusível aqui, eles garantem que o ripple que tem aqui é praticamente igual ao ripple que tem aqui. Então não tem o elemento resistivo aqui no meio, né, que é o fusível, né, que permite que os transistores imprimam esse ripple na fiação que tem da fonte até o amplificador, né. Então esse é um acerto, porém, né, eles erraram, eles deviam ter colocado aqui os fusíveis de proteção, tá, da ponte retificadora. Então, facilmente essa ponte retificadora que pode danificar, né, são diodos avulsos que a Polivox usa, né, então são diodos pequenos, eles podem entrar em curto, né, e fazer com que cada um dos transformadores, né, o eleito, que é onde a ponte foi danificada, né, ele tenha que queimar um fusível, digamos, de 8 amperes, né, quando o fusível para um transformador deveria ser de 4. Né. Então, tem um acerto aqui, mas tem um erro aqui, tá? Porque aqui não entrou os fusíveis onde deveria entrar, tá? E também a Polivox, né, usou aqui no PM5000 fusíveis de saída, tá? Esses fusíveis de saída são para proteger o que? As caixas ou o amplificador, tá? A gente tem que se perguntar sobre isso, tá?
Se ele for para proteger as caixas, né, a gente tem que ter um fusível para 4 ohms e um fusível para 8 ohms. Tá? Toda vez que a gente trocar de caixa acústica, a gente tem que trocar o fusível. Tá? Quem faz isso no Brasil? Tá? Ninguém. Então, geralmente se coloca o fusível para 4 ohms e deixa lá. Então, o fusível referente a 4 ohms, se a gente estiver usando uma caixa de 8 e entrar em curto aqui um dos trânsitos de saída, vai chegar 60 volts na bobina do alto-falante, ele vai torrar na hora e o fusível não vai nem se abalar. Então, o fusível de 4 amperes, fusível para 4 ohms, ele vai conseguir queimar a caixa de 8 ohms sem, digamos, o fusível queimar, tá? Então, o fusível aqui no amplificador, ele não é um dispositivo de proteção da caixa, tá? O fusível, para proteger caixa acústica, ele tem que estar lá na caixa acústica. Então, se a caixa é de 4 ohms, ela vai ter um fusível adequado para 4 ohms, tá? Se a caixa é de 8 ohms, ela vai ter o fusível adequado para 8 ohms, né? Então, como a impedância da caixa não vai mudar, né? Então, na caixa que tem que estar esse fusível aqui de saída, tá? E não no amplificador. Não tem que ter fusível de saída no amplificador. Esses amplificadores aqui já tem o VI limiter, né? Todos esses 4 aqui tem VI limiter, tá? Então, eles já são protegidos contra sobrecarga na saída. Então, não faz sentido que tenha esse fusível. A não ser que esse amplificador aqui entre em curto e mande mais B para a caixa, né? Ou esse aqui entre em curto e mande, por exemplo, menos B para a caixa, né? Aí então tem que rezar para que esteja aqui o fusível compatível com a caixa acústica, tá? Então por isso que eu digo, esse fusível aqui não faz sentido no amplificador. O fusível tem que estar lá na caixa acústica e não no amplificador, tá? Então, para proteger o alto-falante, as caixas acústicas contra DC, né, corrente contínua, né, que é o fato que acaba queimando os alto-falantes, né, tem que ter uma placa de proteção contra DC, tá? E não fusível na saída. Fusível na saída não é um bom dispositivo para proteger caixas acústicas, tá? Então, aqui no PM5000 teve 2 acertos, né? Mas teve erro aqui, erro aqui, erro aqui, né? Então, vou mais ou menos analisar isso aqui. Por exemplo, aqui o Gradiente Model A1 e o Cygnus PA1800D não tiveram nenhum acerto, tá? Então eles vão ganhar uma nota menor do que esses dois aqui que tiveram alguns acertos, tá? Aqui teve um acerto e aqui teve um acerto, né? PM5000 colocaram esses fusíveis porque ele não tem, né, uma placa de proteção contra DC e nem o Gradiente HA2, tá? Eles deveriam ter placas de proteção contra DC, tá? Que é a DC que acaba queimando os alto-falantes com muita facilidade, né? O alto-falante não suporta corrente contínua, né? Então ele aguenta alguns segundos e já torra a bobina, né? Então é isso aí, tá? Depois eu trago as notas que eu dei para cada uma, tá? Eu vou pensar um jeito de colocar notas, né, para esses erros e esses acertos. Então é isso aí, um abraço.